Central 3. Estádio Internacional de Yokohama, 30 de junho de 2002. Quase 70 mil pessoas provavelmente não entenderam quando o capitão da seleção brasileira, o lateral direito Cafu, quebrou uma série de protocolos. Prestes a receber a taça das mãos de Pelé, ele escreveu com uma caneta preta 100% Jardim Irene, na frente da camisa amarela mais famosa do mundo. Subiu no púlpito onde estava o troféu de campeão da Copa e, destacado lá do alto, acima de todos da cerimônia, parecendo realmente o centro do planeta, gritou: "Regina, eu te amo", enquanto a festa oficial soltava os confetes. Pro mundo inteiro ele pede calma. Eu te amo, diz Cafu. Brasil! Aí está, em cima do pódio, para que o mundo inteiro veja. A cena, bastante conhecida, descreve a chegada do Brasil ao topo do topo. A seleção se tornava a primeira com 5 títulos máximos do futebol. E olha que, à época, pelo menos, ninguém tinha nem 4. É penta! É penta! É penta campeão mundial no futebol brasileiro! Brasil! Festa dos jogadores, olha o que o Cafu fez! Para sair em todos os jornais do mundo! Sim, o capitão Cafu saiu em todos os jornais do mundo, Galvão. Mas apesar do destaque, claro, não fez nada sozinho. Correu com Ronaldo, craque e artilheiro do campeonato, com Rivaldo, camisa 10, com Ronaldinho Gaúcho, o garoto prodígio estourando pro futebol, com Lúcio, um xerife na zaga. Viveu um grupo de 23 jogadores liderados pelo treinador Luiz Felipe Scolari, o Felipão. Eles formavam a chamada família Scolari, claro. E como toda família que se preze, os Scolari têm também seu grupo de WhatsApp. Um nome tão curto quanto direto: Penta. Amarela Ouro é uma série de histórias da seleção brasileira de futebol em Copas do Mundo, semanalmente no seu tocador de podcasts até o Mundial de 2026. Eu sou Paulo Júnior, o podcast é uma produção da Central 3 e esse é o episódio de estreia, o Zap do Penta. Ainda não havia exatamente o conceito de grupos de família no ambiente online. A gente tem aqueles primos mais velhos do WhatsApp, né? O MSN, o ICQ, pendurados apenas nos computadores. Temos os fóruns, aqueles grupos de bate-papo, lugares na internet que você poderia usar para falar de futebol. E quem viveu aquele período, claro, vai se lembrar facilmente do time de 2002, um time de craques internacionais formando uma espinha muito clara. Cafu, Roberto Carlos, Ronaldinho, Rivaldo e Ronaldo, superestrelas do futebol, 5 caras que a gente bate o olho e crava, é titular da seleção brasileira. Jornalistas e torcedores ao redor do mundo também saberiam reconhecer, claro, Roque Júnior, Lúcio, Edmilson, Denilson, gente que jogava no futebol europeu em campeonatos que eram muito vistos aqui no Brasil, à época principalmente na TV a cabo, mas também nos canais abertos. Liga de Campeões da UEFA, o melhor do futebol para quem está cansado de carnaval. O campeonato dos maiores clubes da Europa, craques brasileiros e de todas as partes do mundo. Acontece que, mesmo diante de tanto talento, o ciclo para 2002 foi muito acidentado, né? O trabalho começou com Luxemburgo, caiu no colo do Candinho, passou pelo Leão, conviveu com Ronaldo, fenômeno, tratando de uma grave lesão no joelho, atravessou uma CPI no Congresso em Brasília e teve ainda que lidar com a dureza da liberação dos atletas junto aos clubes europeus. Era um tempo em que nem sempre o time nacional tinha força máxima para ir a campo. Também já havia a sensação de que aqueles caras estavam mais preocupados em honrar o salário de seus clubes, os contratos de seus patrocinadores, do que suar com a camisa amarelinha. Uma ruptura, né, daquele tempo, a abertura do mercado na Europa e consequente distanciamento das estrelas globais, digamos assim, com o povo brasileiro. Aí o time vem tropeçando aqui e ali,
e a seleção chega a 1 ano da Copa com as eliminatórias se apresentando num desafio inesperado. O Brasil estava no 4º lugar, corria mesmo o risco de ficar de fora do Mundial que ia acontecer na Ásia, e Ricardo Teixeira, manda-chuva total daqueles da CBF, partia para sua aposta final. Luiz Felipe Scolari deixa o Cruzeiro para trabalhar exclusivamente na seleção brasileira. Vendo hoje a escalação titular do time pentacampeão, é sedutor dizer que o time do Penta é um time de estrelas internacionais. Mas no fim das contas, olhando, batendo o olho no elenco, os números não mentem. Dos 23 convocados, a maioria era de jogadores que atuavam no Brasil. Jovens revelações como Kaká e Kleberson, esse último inclusive virando titular do time, e ídolos já consagrados de grandes clubes, como Marcos, Dida, Ricardinho, Rogério Ceni, Vampeta. Ele convocou o Emerson, convocou o Gilberto Silva e convocou o Kleberson. Os dois são jovens. O Emerson é um jogador que às vezes é até truculento, toma muitos cartões amarelos, é normal que em algum jogo da Copa ele seja suspenso. Aí entra o Vampeta para restabelecer tranquilidade e experiência ao meio campo. Então a seleção do Penta fica nessa coisa dupla, é o time dos melhores do mundo, time do Ronaldo, do Ronaldinho, do Rivaldo, mas é também um time que você monta um ataque formado pelo Edilson, jogador do Flamengo em 2001 e depois do Cruzeiro no Mundial, e Luizão, então fazendo carreira no Corinthians, quando salva a seleção contra a Venezuela e a caminho de uma rápida passagem pré-Copa no Grêmio. Gente, então, que o Brasil via nos estádios e na TV, quarta e domingo, jogador que não viveu longamente na Europa, ou foi e voltou, mas no fim fincou muito mais as suas raízes por aqui. Edilson faz falta em Rafael Vitali, sorte que o árbitro não vê. Agora Luizão não desperdiça. O Mundial começa a ficar bem perto. Uma seleção, então, de uma forma ou de outra, que preservava a cara de um Brasil daquele tempo, de um futebol brasileiro daquele tempo. E a última, aliás, porque na Copa seguinte, em 2006, a balança se inverte e os jogadores que atuam por aqui passaram a ser uma exceção nessas convocações. Desde então é mais ou menos aquela coisa, se fosse bom, estava na Europa. Então há sim uma identificação popular, claro, muito mais fácil pensar nisso porque o time ganhou, mas é inegável que há essa identificação. Um certo ar de festa, de isso aqui é um pouquinho de Brasil iaiá, essa coisa que também não vem só dos dribles, dos passes, dos gols, das vitórias, e um espaço para momentos mais espontâneos de descontração, ou pelo menos aparentemente menos ensaiados ou pré-treinados do que hoje. A família Scolari, no fim, era registrada tocando pagode, com cortes de cabelo despojados, uma imagem de harmonia, de leveza, o que até às vezes parece atípico para um grupo de jogadores tão famosos. E é curioso porque vale lembrar que na Copa seguinte isso viraria exatamente o problema. E essa animação evidente, uma Copa que já vem ao som de Zeca Pagodinho, tem alguns rostos e vozes que não deixam clima nenhum cair. Você lembra de chegou na final da Copa? Tinha um repertório que os caras tocavam toda vez que ia jogar. Aí chegou na final... Sabe onde é que tá aquele CD que ia no ônibus? Revelação. Revelação. Tá lá na minha casa, eu peguei do Cafu. Tá até hoje na minha casa, você acredita? E os caras cantavam... Tem um CD que tocava no ônibus. 10 músicas, né, Rogério? Os caras tinham 10 músicas que eles cantavam pra entrar. Eu aprendi pagode, eu canto Revelação por causa da Copa. Chegou na final, aí todo mundo que tava descendo pro vestiário, volta que esqueceu, vai dar errado. Aí voltou todo mundo pra dentro, cantou a última... É verdade. Sem superstição, cantou a última e depois desceu pra jogar a final. Acho que foi já no estacionamento do estádio. Dentro do estádio. Se não cantasse essa última, o Cã encaixava aquela bola. Foi simplesmente por isso que o Cã soltou a bola. Um desses tipos, que hoje chamamos mais naturalmente de resenha, é inconfundível. Outra vez o Corinthians sempre pela esquerda, pode vir. Opa, agora no meio do buraco, ela ganhando a boquinha da garrafa aqui, Luizão de coco pra trás, que deu Vampeta. Clareou, olho no lance. É do Corinthians!
amigo, no replay. Foi. Olha ele aí, foi ele. Vampeta, o craque da camisa número 5. Estamos de novo em 30 de junho de 2002. O Cafu vai gritar para Regina, mas antes, outro brasileiro também não seguiu o roteiro convencional. Vampeta era volante reserva daquele time, conhecido bastante pelo seu apelido insólito, pelo seu enorme talento com a bola e pelas suas histórias fora das quatro linhas, como posar nu para uma revista. Vampeta sabia que seus parcos 20 minutos em campo durante a campanha, ele jogou só aquele final do segundo tempo da estreia, passariam despercebidos num grande livro de histórias das Copas. Ele precisava então mostrar seu repertório de um cara esperto também fora dos gramados. Era muito vasto esse repertório, tanto quanto dentro, no meio-campo daquele Corinthians. E na final da Copa do Mundo de 2002, eu estava sentado no banco, estava tocando o hino nacional, perfilado os 11 titulares da Alemanha e do Brasil. Eu falei, pô, mas eu joguei 16 jogos nas eliminatórias, só vai aparecer, se der certo, só vai aparecer Rivaldo, Ronaldo, Roberto Carlos. Peguei os caras tudo do banco e falei, vamos pra foto. Os caras falaram, mas você tá louco de vai aparecer só os caras e ninguém vai lembrar de nós. E aí a única seleção que tinha os 23 perfilados é a seleção de 2002. Para além do pôster, horas depois, o ídolo alvinegro ainda seria protagonista da cambalhota mais famosa da história da rampa do Palácio do Planalto. Ébrio, depois de longa viagem, quando os campeões mundiais foram recebidos pelo então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Não por acaso foi Vampeta que revelou a existência do grupo de WhatsApp da família escolar. Sempre que pode, e o Vampeta parece que sempre pode, né? Ele fala das histórias da época, incluindo os assuntos que rolam nesse grupo da galera. Dá pra imaginar qual que é o clima no grupo Penta, que tem gente como Edilson. Quem jogou mais, o seu Neymar na fase boa? Eu e o Neymar na fase boa? Eu. Ô Neto, eu na fase boa, eu. Luizão. Hoje o Vinícius Júnior é mais importante que o Neymar na seleção brasileira? Pra mim eu levava o Neymar. Jura? Levava. E não levava o Vinícius? Se você tiver que escolher entre Vinícius e Neymar? Neymar. Marcos. Pra mim foi fantástico, eu disputava na Copa. Eu não queria, porque o Rogério e o Dida tava voando e os caras me cornetando. Eu falava, Felipão, coloca os caras, deixa os caras aí, deixa eu. Não, você vai ser. E eu acabei indo e sendo campeão do mundo, então pra mim foi uma emoção fortíssima. Bem, a gente foi atrás de tentar entender o que a família escolar fala no WhatsApp, e o grupo, criado pelo Edmilson, tem quase todos os campeões de 2002. O ex-volante do Barcelona, peça-chave naquele esquema de 3 zagueiros criado pelo treinador gaúcho, não quis falar muito sobre o que rola nas internas ali do aplicativo de celular, mas não deixou de elogiar o trabalho do Felipão. Eu acredito que a gestão do Scolari, né, sem ter muita vaidade, pelo um propósito só, ganhou todo mundo. É a única seleção da história que estão os 23 na foto de campeão. Responsável por botar todo mundo na foto das revistas e jornais, o Vampeta, quem diria, foi tímido ao explicar para o nosso produtor Thiago Rabelo como que funciona o grupo. E para decepção geral, a resenha não é liberada não, pelo menos no que ele diz pra gente, né? E aí fica a dúvida se o Vamp, falando sério, é a exceção que confirma a regra, ou se também ele não fez o jogo contrário e não tá de resenha aqui, pra cima do podcast. Mas é pra dar parabéns, aniversário de um ou outro, quando alguém tá trabalhando, que nem o Cleberson agora é treinador do Norte, todo mundo dá os parabéns pra ele, quando tem algum evento, que Cafu faz muito evento, muita ação. É mais pra isso mesmo. Não tem uma resenha, uma brincadeira assim, não? Não. É mais sério mesmo, assim mesmo. Os parabéns quando alguém tá trabalhando. Edmilson agora tá trabalhando na CBF, aí todo mundo entra dando os parabéns.
Mas só isso. Às vésperas de uma nova Copa do Mundo, o ex-jogador, hoje comentarista inclusive, negou que torce contra a seleção só para continuar fazendo parte do último pôster de campeão mundial, ao contrário do que ele costuma dizer e brincar nas suas participações por aí. É personagem do Vampeta ou de fato o Vampeta torce contra o Brasil na Copa do Mundo para continuar sendo o último campeão? Vampeta não, todo mundo que foi campeão. Aqui eu tô lá. Já vi dois dele, o Ronaldo já falou, a pessoa fala isso, eu não torço pro Brasil. Você pode falar. Que ninguém tá nem aí. A pessoa, Rivaldo e Ronaldo falam, somos contra a seleção pra ser campeão. Olha a merda que dá nesse país. Eu falo, e falo mesmo. E eles tudo. Quando o Galvão Bueno lá assim, acabou o sonho, Arnaldo. Os caras, é mais 4 anos, Vamp, no grupo. Ou seja, estamos diante de mais uma contação de história. Olha a resenha aí de novo, que essas figuras se acostumaram a fazer demais na TV, no rádio, nos programas, sempre que tem a chance de falar de suas histórias. Mas isso é uma brincadeira minha, pô. É uma sátira minha. Certo que os caras... Eu fico brincando, é uma sátira minha. Ninguém fica falando isso. Eu que vou nos programas, fico fazendo uma resenha. Mas ninguém fala isso, não. Eu que fico brincando, os caras dão risada. Tá tudo muito sério, ninguém pode fazer mais nada. Eu fico brincando. Vou ficar sentado na frente da televisão pra torcer contra. E primeiro que é o seguinte, ó. Não ganho dinheiro com isso. E essa fanfarronice do Vampeta não ganha muito eco no restante da família Scolari. Esse sentimento, né, de ser os últimos campeões do mundo é muito boa. Eu colho frutos até hoje disso aí. O Brasil precisa ganhar mais uma Copa do Mundo, que é bom para o mercado, né? Eu acho que a falácia do Vampeta, que a gente não quer que o Brasil ganhe para a gente ser o último, acho que não é legal, porque o futebol perde em si, né? O futebol brasileiro, o setor do futebol brasileiro, né? O produto futebol fica um pouco desvalorizado. Então eu acredito muito na questão de sentimento, né? A gente que ganhou, a gente entrou para um legado bem pequeno que existe ainda no Brasil, né? De campeões vivos, e isso é uma grande satisfação de a gente sentir ainda campeão do mundo, e por onde a gente vai, a gente passa, a gente é lembrado por isso. O capitão Cafu foi na mesma linha, também negou que fique torcendo contra o Brasil na Copa, bem longe disso. Não, ninguém torce contra a seleção por achar que vai ser esquecido, por um simples fato. Não existe ex-campeão do mundo ou ex-troféu de campeão do mundo. Existe campeão do mundo, então você é campeão para sempre. Quem fala mais no grupo é o Cafu. Esse aí é o lateral esquerdo Júnior, reserva de Roberto Carlos, mas que quando entrou, fez um gol e ainda saiu como melhor em campo. Então, é mito a gente não torcer, né, para a seleção trazer o Hexa, né, isso é mais brincadeira mesmo, a gente torce para que isso aconteça, né, e sermos os últimos campeões mundiais é bom, né, é gostoso, e a gente desfruta disso até hoje. Mas o Cafu, como suspeitava o Júnior e também como suspeitava a nossa equipe, foi mesmo mais aberto para falar sobre o que rola nesse grupo. Ele admitiu que os jogadores conversam de outros assuntos, falam da convocação da seleção, por exemplo, mesmo sem entrar em detalhes com a gente das cornetas sobre esse ou aquele jogador do presente. E também, calma, relaxa, a gente não perguntou sobre Neymar para o Cafu, mas ele nos garantiu que a família Scolari segue ativa 24 anos depois do Penta. Somos, sem sombra de dúvida, uma família ativa ainda. Temos o grupo do Penta, onde diariamente nós falamos alguma coisa e tá sempre um dando uma força pro outro aí. Comentamos de tudo no dia a dia do grupo. O assunto mais comentado ultimamente tinha sido a ida do Edilson pro BBB, onde todo mundo tava dando força para ele. Convocação da seleção brasileira, sempre comentamos algo também em relação aos convocados. É um grupo sempre muito dinâmico. Porém, sabe como é que é família, né? O Vampeta e o Edmilson já falaram sobre os ausentes numa participação num programa da Jovem Pan. Quem não participa, eu sempre falo Ronaldo, Rogério Ceni e Ronaldinho Gaúcho. Os outros 20 tá lá. Tá lá os 20. Esses 3 não estão, eu conto pra todo mundo. Por que não tá? Eu digo, é problema deles. São marrentos, Não sei se eles jogaram sozinhos, mas também é o direito. Eu não tô direto com o Ronaldinho Gaúcho. O Edmilson jogou com ele no Barcelona também. Fiquei 4 anos. Mas você encontra o Ronaldinho Gaúcho, cara, é uma das melhores pessoas que tem, cara. Sensacional. Futebol demais. O Ronaldo, eu tive a oportunidade de conviver com ele na Inter de Milão e
e no PSV Eindhoven. Então se afastou mesmo e é afastado, não fala com ninguém. Não fala com ninguém. O Rogério Ceni, a gente já sabe que sempre foi assim, muito mais traído, fechado. Não me incomoda não falar com o Rogério Ceni, porque eu sempre soube que ele foi assim. É o jeito dele, né? E quando a gente se encontra é da hora. Quando eu tô no meio do Ronaldinho Gaúcho, cara, a gente até perdoa, porque ele é tão gente boa que quando você encontra ele, você fala, pô, o bruxo é... E não são só os 3 ex-jogadores que não estão muito afim de receber as mesmas figurinhas de sempre, aquelas mensagens de bom dia, os parabéns. O Filipão não está nesse grupo, mas temos, sem sombra de dúvida, aí contato diariamente, praticamente, com ele. E quem também não tá no grupo é uma conversa tranquila, um tema fácil, uma tal de corrida presidencial no Brasil, um assunto leve, né? Um tema suave, né, Júnior? Tem a resenha normal, né? Que não pode faltar, né? As brincadeiras, né? E agora política, não. Política, isso aí a gente não tem no grupo. Esse lance de torcer contra a seleção já parecia brincadeira mesmo do Vampeta. De qualquer maneira, a informação de que a família Scolari segue ao lado da seleção brasileira e não guarda a vaidade, beleza, tem seu valor. Porque família, via de regra, tende a se proteger, mesmo que o pau quebre no WhatsApp por causa de religião, política, futebol. No caso desse grupo, provavelmente só futebol, pelo menos é o que parece. Daí que essa autoproteção que a gente nota daquela geração soa meio exagerada, mas também, é preciso dizer, faz um certo sentido. Primeiro, porque se sustenta com a quantidade exorbitante de astros, né? Como salientou o Vampeta. Então, fica pra gente pensar onde acaba a nostalgia e começa a valorização real da história, né? Até que ponto era um poço de talento o time de 2002, mesmo os reservas como o Vampeta, e quando é que vira só carisma, identificação, saudade? Aquele elenco de 2002 teve cinco melhores jogadores do mundo, porque eu boto o Roberto Carlos, quando ele termina, que ele pede pro Ronaldo, no lateral esquerdo. Ser segundo melhor jogador do mundo, você tem Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, Kaká e Roberto Carlos, pô. A gente tá falando de ter na Copa jogadores históricos do seu clube, né? E hoje isso virou coisa para um terceiro goleiro, no máximo dos máximos um cara de fundo de elenco. Talvez Neymar seja uma trincheira até nisso, porque tirando ele, você passa a ter caras que saíram ainda mais cedo do Brasil, né? Tipo um Vinícius Júnior, agora um Estevão. E também vale dar uma moral pro Vampeta e companhia, porque ganhar uma Copa do Mundo é algo muito, muito grande. E aqui, um recado para você, torcedor, que não viu ou não se lembra de 2002, não subestime a conquista de uma Copa pelo país que você nasceu ou que você mora. Vencer uma Copa é algo incomparável, acho que isso a gente está de acordo. E é compreensível que a família Scolari tenha um certo apego a serem os últimos, né? Ainda mais vivendo, né, essa fase de cortes de Instagram, TikTok a todo vapor, brincando disso a cada vez que a gente passa pela timeline. Se a gente colocar nesse caldeirão todas essas mudanças, não só do futebol, mas da nossa vida cotidiana mesmo, esses últimos 24 anos talvez se pareçam até mais. No lado contrário, por conta da opinião pública e da torcida, também é de se entender a desconfiança com a atual geração. Aqueles caras de antigamente seguem carregando essa marca de olha lá, eles foram lá e tal, ganharam. Os de hoje ainda precisam ganhar, afinal. Mas é claro que 2002 tinha uma identificação maior. Nós ficamos 16 anos juntos na seleção brasileira praticamente, né? Todo mundo já se conhecia, já tínhamos um time formado, praticamente a base era a mesma, então isso torna com que você fique mais conhecido, sim. Por hora, fica a torcida pelo fim do jejum e quem sabe o surgimento de um grupo do WhatsApp Hexa, da família Ancelotti, ainda que, claro, futebol também é esse terreno da nostalgia e não é tão simples a gente imaginar que logo mais, embarcando para os Estados Unidos, podem estar os próximos candidatos a um futuro, digamos, mais Vampeta, tirando onda, pagando de campeão do mundo, aparecendo do nada num reality show, nessa resenha de torcer e secar num grupo de amigos, do que vier a ser a internet daqui mais 24 anos, né? Aliás,
desde que haja uma sexta estrela, porque também, se não ganharem, não vão precisar criar grupo nenhum. Eu me sinto que a qualquer momento esse paradigma possa ser quebrado. Isso é normal. Nós ficamos 24 anos também, depois de 1970, sem a conquista de um título, viemos conquistar em 94, e agora 24 anos novamente, tem a possibilidade de conquistar novamente nos Estados Unidos. Nós não queremos que isso aconteça, o que nós mais queremos é que a cada 4 anos o Brasil saia-se aí campeão mundial. Esse episódio entrevistou os pentacampeões Cafu, Edmilson, Vampeta e Júnior, além de usar áudios da TV Globo, Rede TV, Jovem Pan, Sport TV, Band, Charla Podcast e do Lance. Caio Belandi cuidou da pesquisa e do roteiro, e Amarela Ouro, Histórias da Seleção em Copas do Mundo, ainda conta com Luan Alencar na edição, Mari Vantini e Thiago Rabelo na produção de entrevistas, Lyndon Johnson na direção de arte e Cirilo Dias nas redes sociais. Eu, Paulo Júnior, faço a locução e a direção geral, Domênica Mendes é a gerente de operações e a produção executiva é de Rodrigo Borges. A Central 3 é uma empresa da F451 Mídia. Siga em @Central3, tudo junto e por extenso, indique os episódios para quem gosta de podcast, de histórias e de futebol, e não se esqueça de deixar 5 estrelas lá no Spotify. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá!